Diretamente de Oz, aqui é a Marimun e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com/marimun. E hoje nós vamos aprender mais sobre um assunto que ainda é super tabu para muita gente, mas que está mais adiantado do que a gente imagina. A terapia com substâncias psicodélicas. E é isso mesmo que você ouviu. O neurocientista brasileiro Eduardo Schenberg é um dos nomes que está envolvido nessa ciência há muitos anos. Ele se formou em biomedicina, com mestrado em psicofarmacologia, tem doutorado em neurociência e é pesquisador honorário da Imperial College de Londres. Ele faz parte de um grupo internacional muito importante de cientistas pesquisadores, inclusive fez a primeira pesquisa clínica no Brasil de terapia com a substância MDMA, o famoso Michael Douglas. Ganhou uma porrada de prêmios super importantes, entre eles o Trip Transformadores, que inclusive foi onde eu o conheci. Tudo bom, Edu? Beleza, Mari, boa noite, tudo bem? Um prazer enorme te receber aqui nesse humilde podcast. Uma honra, um prazer, olá para todos os ouvintes. Como eu disse, eu conheci você no Prêmio Trip Transformadores. E eu lembro que foi um momento muito emocionante, assim, porque eu nunca tive nenhum preconceito, né, com psicodélicos, inclusive muito pelo contrário, eu tenho um imenso respeito. E eu lembro que eu achei, assim, um trabalho muito importante. E, assim, infelizmente, no geral, não é muito bem assim, né? No caso das outras pessoas. No geral, as pessoas ainda têm muito preconceito, é um tabu. E por isso eu acho que a gente podia começar essa conversa desmistificando as substâncias psicodélicas. Então eu queria que você contasse pra gente o que são e o que não são essas substâncias. Legal, Mari, acho interessante até a gente refletir se cabe esse termo desmistificando. E a gente já chega lá, porque essa pauta envolve também a tal da experiência mística ou espiritual. Os psicodélicos são uma categoria, uma subcategoria, um subgrupo das substâncias psicoativas. Substâncias psicoativas são aquelas que a população geral conhece como drogas, né? Mas não só as ilícitas. Cafeína é substância psicoativa ou droga, cigarro, álcool. Açúcar? O açúcar, ele pode Eu ser... fico louca de açúcar, às vezes, desesperada quando não tem. Açúcar dá barato, açúcar pode dar abstinência, mas como ele também é um alimento, a classificação entre droga e alimento, ela já é mais contestada e discutida. A maioria dos psicoativos não tem valor nutricional e alimentício, né? E aí o açúcar é um pouco diferente por conta disso. Entendi. Mas dentre as principais drogas, né, que as mais famosas, principalmente no Brasil, acho que é maconha e cocaína, crack, né, das ilícitas, existe essa categoria particular que já recebeu na história vários nomes diferentes. Hoje esses nomes coexistem, mas o nome que predomina no uso hoje, tanto leigo quanto científico, são as substâncias psicodélicas. Essa palavra ela foi inventada nos anos 50 por um psiquiatra e um escritor britânico muito famoso, e ela significa manifestar a mente. Na época, eles inventaram essa palavra para tentar mostrar que essas substâncias eram diferentes das outras drogas psicoativas em vários aspectos importantes, e eles ficaram felizes com esse termo porque eles falaram que era um termo novo e que não tinha nenhum viés cultural. E hoje, 70 ou 80 anos depois, a gente já não está mais nessa mesma situação. A palavra psicodélicos, ela tem várias associações culturais com drogas, com festas, com questões ilícitas, com proibição de drogas, e assim por diante, mas é uma palavra que foi inventada por um psiquiatra dentro de um contexto médico e acadêmico. Além disso, estas substâncias psicodélicas em particular, algumas delas em formas de cactos, plantas, cipós, cogumelos, são utilizadas ancestralmente por povos indígenas de várias regiões do planeta, em especial da América Central e América do Sul, América do Norte também, e especialmente na Amazônia. A Amazônia é um tesouro de biodiversidade e parte dessa riquíssima biodiversidade são essas substâncias, né?
Molecularmente falando, a gente está conversando de 4 substâncias psicodélicas principais que os cientistas hoje chamam de psicodélicos clássicos. E são elas a mescalina, que é a molécula presente no cacto peyote e no cacto São Pedro, de uso ancestral ritualístico, a psilocibina, presente nos chamados cogumelos mágicos, que são espécies do gênero Psilocybe, que tem quase 200 espécies, ou pouco mais de 200 espécies, a dimetiltriptamina, ou DMT, que está presente na ayahuasca, em várias outras preparações. Essas 3 a gente considera naturais, elas existem espontaneamente na natureza. E a quarta é o LSD, ou dietilamida do ácido lisérgico, que é uma molécula semissintética. Um químico pegou uma molécula de um fungo, que é o ácido lisérgico, e transformou na dietilamida do ácido lisérgico, que é uma molécula parecida, mas que não existe no fungo. Entendi. Isso eu não sabia, hein? Pois é. E aí, eventualmente, elas ganharam uma péssima fama, né? Ficaram mal faladas aí pela sociedade. São várias ondas e vários momentos e períodos históricos, né? Os psicodélicos, eles passam a ser famosos, e essa palavra, esse nome passou a ser famoso a partir da metade da década de 60, começo da década de 70 do século passado, que foi quando, principalmente o LSD, que é extremamente potente e permitiu milhares ou milhões de pessoas, pela primeira vez numa sociedade ocidental, ter acesso a esse tipo de substância, a esse tipo de experiência de modificação de consciência. Ficou famoso muito rapidamente, ficou associado com movimentos anti-guerra, especialmente contra a guerra do Vietnã, e foi considerado pelo governo dos Estados Unidos como uma ameaça, e foi proibido, e depois isso foi proibido internacionalmente. Os Estados Unidos foi o país que liderou esse movimento de proibição e, de certa forma, demonização dessas substâncias. E agora os Estados Unidos não deixa de ser o país que está revertendo esse processo, e vários estados americanos, depois da legalização da maconha, agora está vindo a descriminalização e a legalização dos psicodélicos. Eu lembro de ter visto em algum lugar que parece que durante um período foi até proibido para os cientistas estudarem os psicodélicos, fazerem testes e tal. É verdade isso? É verdade, é verdade. No momento em que foi considerado proibido, as pesquisas foram canceladas, interrompidas. Tem pesquisadores que receberam cartas mandando interromper os seus estudos, e eles tinham voluntários que tinham tomado psicodélico naquele mesmo dia. Tem um pesquisador que conta essa história muito interessante. Ele guardou a carta na gaveta e falou: amanhã mesmo a gente interrompe, mas agora não dá, porque a pessoa já tomou o psicodélico, a gente precisa cuidar dela até o final dos efeitos. E essa é uma característica dessas substâncias. Com uma única dose, a pessoa sente efeitos que vão de 5 a 12 horas ininterruptas. Elas, em geral, têm efeitos muito pronunciados e muito prolongados, o que já diferencia bastante de cigarro, álcool, cocaína e maconha, que são substâncias que a pessoa ingere um pouco e o efeito não vai durar tanto tempo. E, em geral, não é tão forte também, né? Eu sinto que uma das questões muito fortes também nessa repressão, né, dos psicodélicos tem a ver com justamente as culturas que usavam, né, que faziam uso. Então você pensa o quanto a cultura indígena é reprimida, né, e rola essa repressão de uma maneira de vários ângulos, né? E aí você vê que os caras usavam isso com uma coisa tão poderosa, mágica, ritualística, tão legal. E aí é demonizado, assim como tudo da cultura indígena normalmente é demonizada, né? Sim. E acho que hoje a gente está vendo realmente esse movimento inverso, né? Normalmente quando você acaba indo para esse lado das pesquisas históricas, né, e indo para como se usava antigamente, normalmente vai para um lado que até me lembra um pouco o livro do Oráculo da Noite que eu estou lendo do Siddhartha, que ele conta bastante, né? Da coisa de você ter as visões, de você ir para o mundo dos sonhos, de você ir para quase que uma outra dimensão, assim, né? Eu acho que um dos melhores livros sobre essa perspectiva é A Queda do Céu, que é feito por um antropólogo francês e o líder brasileiro Davi Kopenawa, que é um xamã, vou usar esse termo aqui entre aspas, lembrando todo mundo que xamanismo é um conceito ocidental que a gente aplica para
conhecimentos e práticas de outras culturas que não necessariamente elas entendem da mesma forma que a gente está entendendo esse termo xamã, né? Mas o livro A Queda do Céu, que tem sido reconhecido por antropólogos e filósofos mundo afora, né, traz muito essa questão, vai muito a fundo, e é basicamente o xamã olhando para a nossa cultura e fazendo o inverso da antropologia. A antropologia sempre olhou para o indígena para tentar entender as outras culturas, e agora são as outras culturas olhando para nós. E o que emerge não é uma cultura bonita, sábia e desenvolvida, é uma cultura super problemática, doente, egoísta e cheia de problemas. É riquíssimo, o livro é muito interessante, eu recomendo super. Adoro dica de livro. Eu queria entender em que momento que a ciência ficou, então, liberada de voltar a estudar essas substâncias, mais ou menos. Então, esse veto às pesquisas científicas, ele nunca foi, digamos, completo. O que foi interrompido foram as pesquisas com seres humanos. Só que a ciência, ela produz muito conhecimento usando células em laboratório, usando métodos químicos, né? E usando animais de laboratório, né? Principalmente ratos e camundongos, os roedores. E essa pesquisa ela sempre continuou. Então, a pesquisa com ratos e camundongos ela aconteceu ininterruptamente desde os anos 70 e continua acontecendo hoje. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem pessoas muito boas, especialmente ali no Rio de Janeiro, o neurocientista Steven Srehen, fazendo pesquisas em que eles colocam psicodélicos em mini-cérebros. São cérebros miniatura feitos em laboratório e assim eles conseguem estudar vários aspectos que você não consegue estudar em seres humanos. Né? Isso é algo que existe isso é resultado de prêmio Nobel uns 10 anos atrás, uma técnica nova. Né? Essas pesquisas em animais, elas sempre aconteceram. O que aconteceu é que durante os anos 80 e 90, houve um desinteresse geral da comunidade científica e acadêmica nesse assunto. Quase ninguém mandava projeto, quem mandava projeto não conseguia verba, quem não consegue verba não faz pesquisa, e assim a coisa vai minguando. Quando eu comecei a querer estudar esse assunto, uns 15 anos atrás, eu ainda ouvia que isso era um suicídio profissional, que eu jamais conseguiria desenvolver uma carreira produtiva e competitiva, e a academia, a universidade, a ciência é hiper competitiva, né? E que eu não sobreviveria. E eu, de fato, quase não sobrevivi, porque você tem que estar produzindo o tempo todo, você tem que estar publicando o tempo todo, e se você está lidando com uma questão que tem menos financiamento, que tem mais barreiras para as pesquisas, que as substâncias são controladas, que você precisa ter um monte de permissão e autorização para fazer a sua pesquisa, é claro que você está em desvantagem numa competição com alguém que estiver estudando uma substância que não tem todos esses entraves, todos esses tabus. Sim, claro. Então é dessa forma que a ciência passou por um período de desinteresse que começou a virar o jogo entre 95 e 2004, basicamente, quando alguns pesquisadores nos Estados Unidos e na Europa começaram a conseguir novamente fazer pesquisas com psicodélicos em seres humanos. E foram descobrindo coisas incríveis. Coisas incríveis, extremamente fascinantes, que a gente pode e deve conversar hoje. E é ao redor de 2010 que esse campo atinge um patamar, um platô de pico de interesse e produtividade científica que permanece inalterado durante toda essa década 2010, 2020. Inclusive, hoje saiu uma edição especial de uma revista da Sociedade de Química dos Estados Unidos dedicada inteiramente à temática dos psicodélicos e eu tenho um artigo publicado lá. E dessas descobertas todas, assim, para a gente tentar jogar algumas mais interessantes para citar para a galera, eu pessoalmente eu gosto muito das que estão ligadas à depressão e a gente ouviu bastante, assim, é engraçado que eu comento, eu vou entrevistar o Edu, a gente vai falar de terapia, todo mundo fala, pergunta pra ele de microdosing, porque acho que apareceu algum artigo que meio que viralizou falando de microdosing que a galera pirou e todo mundo quer saber, mandaram fazer essa pergunta. Microdose é a grande moda dos últimos anos, é uma moda que surgiu na Califórnia, que a ideia central é as pessoas utilizarem doses tão pequenas dessas substâncias que elas não vão ter os efeitos psicoativos, os efeitos psicodélicos,
ou, se tiverem, vai ser muito, muito, muito fraquinho. E a ideia é que, dessa forma, elas aumentariam e melhorariam um monte de coisa, ou tudo na vida delas. Vai do desempenho profissional ao sexual, ao cuidado das crianças, à capacidade cognitiva, criatividade, memória, qualidade do sono, vitalidade. São tantas melhoras que são propagandeadas que faz a gente desconfiar. Peraí, isso aí tá tipo bom demais para ser verdade. Bom, a moda pegou fogo, tipo fogo de palha, lastrou super rápido e não tinha pesquisa científica. Nos últimos 5 anos, alguns laboratórios saíram correndo para fazer algumas pesquisas e ver o que estava acontecendo. Algumas melhoras foram vistas em estudos com usuários de microdoses, outras não foram. Os estudos começaram a mostrar bastante gente que desiste da prática porque não vê melhora ou porque se sente mais ansioso. E aí os dados são meio misturados e estão saindo vários estudos indicando que as pessoas sentem algumas melhoras, mas que essas melhoras são muito provavelmente resultado do conhecido efeito placebo. Nossa. O que é o efeito placebo? O efeito placebo, ele não quer dizer que a pessoa não teve melhora real. Ele quer dizer que a melhora que a pessoa obteve não se deve ao efeito farmacológico da substância, e sim às crenças da pessoa. Então, quanto mais a gente acredita num tratamento, quanto mais a gente gosta daquele médico ou daquele terapeuta, mais benefício a gente vai ter, independente daquele cara ser bom e dele prescrever o remédio ou o tratamento certo. Se ele prescrever um remédio ou um tratamento certo, melhor ainda. Mas em todos os casos, o efeito placebo está lá. Quando você é levado para um médico que você não quer ir para fazer um tratamento involuntário, por exemplo, você não vai ter esse efeito ali participando, porque o paciente ele não quer aquilo, ele não acredita naquilo. E isso está relacionado também com essa diferença cultural. Se você pegar um paciente com depressão, que tem preconceito com indígenas, e tentar levar ele para um ritual indígena com ayahuasca para ver se melhora a depressão dele, talvez não vá funcionar. Mas se você pegar alguém que tem simpatia por esse tipo de cultura, tem muito mais probabilidade de funcionar. Só que ali você tem tanto a crença quanto o efeito farmacológico. Eles podem se somar ou se subtrair. Então, o que parece hoje da pesquisa científica de microdoses é que não há evidência de tantas melhoras para que as pessoas estejam tão interessadas nisso. E é uma resposta assim, que eu sei que vai frustrar bastante gente. O pessoal está super empolgado com essa parada. E as notícias que o cientista traz não são assim tão confirmatórias. Porém, eu tô ligada que quando você faz a terapia com psicodélicos do jeitinho que é a proposta e que você vai explicar pra gente bem melhor, parece que os resultados, especialmente pensando aí em situações de depressão, dizem aí que os resultados são melhores do que dos remédios de farmácia antidepressivos. É verdade isso aí? Conta pra gente, Edu. Então, a gente vai saber a verdade sobre isso, se a gente for pegar a mirada científica, na semana que vem. Jura? Na semana que vem, meus colegas lá do Imperial College, na Inglaterra, onde eu trabalhei por 1 ano, eles vão publicar um artigo numa das mais importantes revistas de medicina do planeta, que é o New England Journal of Medicine. Já está aceito, já está divulgado, que vai ser publicado na semana que vem, em que eles fizeram um estudo comparando o tratamento para depressão com a terapia com a psilocibina, não em microdoses, em macrodoses com terapia. Eu já vou detalhar como é que isso é feito. Eles compararam isso estatisticamente com o tratamento com um antidepressivo convencional que já existe no mercado hoje. A gente vai saber os detalhes só na semana que vem. Ai, meu Deus! Eu já antecipo que o resultado, muito provavelmente, é de que o tratamento com psilocibina foi superior. Agora, voltando às microdoses, é muito importante a gente esclarecer aqui para todo mundo que está escutando que esse tratamento não é com microdose. Essa é uma confusão que eu tenho recebido muitas vezes. Tem gente que me procura, porque eu vi que a psilocibina tem efeito antidepressivo, eu quero largar os meus remédios e substituir por cogumelo. Não, não é assim, não é isso que está sendo feito, isso pode ser perigoso. Essas substâncias são incrivelmente potentes, não é uma coisa para ser feita de forma superficial, a gente tem que trazer algumas ressalvas. Existem grupos de riscos, tem
principalmente pacientes graves de depressão, por exemplo, se tomarem um cogumelo sem supervisão ou só com um amigo supervisionando, eles podem passar por estados psicológicos, cognitivos, afetivos muito difíceis e desafiadores, com muito sofrimento, com muita tristeza por muitas horas, e se não tiver alguém, né, adequadamente treinado, um profissional, psicólogo, médico, psiquiatra, terapeuta, a coisa pode ser muito, muito difícil. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, esses tratamentos ainda não estão aprovados, eles só podem ser feitos dentro de pesquisa científica, e a gente tem que ir ainda com um pouco de calma. Do outro lado, as boas notícias, né? As pesquisas vêm umas atrás das outras nos últimos vários anos, comprovando uma eficácia na psiquiatria que não se vê há muitas décadas, ou talvez nunca tenha se visto, especialmente quando a gente considera que nesse modelo de tratamento, os pacientes estão tomando o medicamento apenas 2 vezes. Enquanto que nos tratamentos atuais, a pessoa toma o medicamento todo dia, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. É um modelo completamente diferente de tratar transtornos mentais. É uma inovação realmente muito grande que está chegando aí. Nossa, é aquele tipo de salvação, porque eu vou até contar um pouco aí pela minha parte. Eu que agora tô bem, né? Tudo bem, tá tudo ótimo, mas eu cheguei a me tratar com diversos antidepressivos de farmácia e eu lembro do sofrimento que era pra mim ouvir do psiquiatra que eu tinha que esperar uns 2, 3 meses pra ver se eu me adaptava ao remédio, se o remédio dava o resultado esperado, pra talvez concluir que não, e aí ter que esperar mais 2, 3 meses pra testar de novo. E eu falava, gente, mas desculpa, mas em 6 meses eu literalmente tô querendo me jogar da janela. E tô rindo, mas na verdade é triste, né? Porque realmente era isso. Eu tava me sentindo, até um termo, desculpa, completamente equivocado e nada médico, mas eu tava me sentindo enlouquecida, assim, fora de mim. Passando muito mal e tendo que esperar meses para saber se eu troco de remédio, se eu não fico bem, sem contar aquele monte de efeito colateral horrível que tem de antidepressivo, que só quem tomou sabe, abaixa a libido, abaixa, sei lá, a boca fica seca, começa a dar dor de cabeça. E aquela sensação horrível de você ter que ficar ingerindo uma cápsula diariamente, você se sente mais doente, né? Então, ter uma alternativa a isso é tipo um milagre, na verdade. É tipo, as nuvens se abrem, sai um sol, umas borboletas e um arco-íris. Literalmente, né? Porque ainda estamos falando de psicodélicos. Então, é muito, muito, nossa, assim, é quase tipo um sonho, assim, virando realidade. Tipo, olha, existe uma alternativa, é muito mais legal, é muito mais tranquilo. E aí a gente quer saber como é que funciona essa terapia com psicodélicos. Como funciona? A gente faz com uma pessoa especializada, faz dentro de uma sala, conta todos os detalhes pra gente. Eu gosto de chamar, Mari, de cirurgia psiquiátrica. Isso é o mais próximo que a gente pode chegar de uma cirurgia psiquiátrica. Porque se for abrir o crânio e mexer no cérebro de fato, e isso existe, é neurocirurgia, isso existe para câncer, para epilepsia, para traumatismo craniano, para AVC, derrame, é toda uma área maravilhosa da medicina. Essa é a neurologia e a neurocirurgia, né? Então, se o psiquiatra quiser fazer isso, ele está deixando de ser psiquiatra e ele está se transformando em neurologista, que está tudo bem. O que seria uma cirurgia psiquiátrica? Bom, a cirurgia psiquiátrica seria um evento em que você dá para o paciente um medicamento que vai modificar o estado de consciência dele por um período, e nesse período todo ele vai estar sob acompanhamento médico, terapêutico, psicológico, supervisão e apoio constante. Na verdade, o apoio começa antes, acontece durante e continua depois. Então, esse modelo que a gente está hoje chamando de psicoterapia assistida por psicodélicos, ele é um modelo que acontece em etapas, né? E os tratamentos eles vão de 20 dias a 2 meses, 3 meses, depende da substância, depende do tipo de transtorno, varia um pouco. Vários laboratórios no mundo estão testando protocolos um pouco diferentes uns dos outros para ver o que funciona mais, o que funciona menos, e tem no futuro várias possibilidades de combinação com outras técnicas de psicoterapia, com meditação, com yoga e outras coisas mais. Mas, em geral, o que acontece numa pesquisa? A primeira fase é a triagem. Na verdade, eu vou dar até um passo atrás. Antes de começar a pesquisa, você
pesquisador tem que escrever um protocolo seguindo várias regras científicas e acadêmicas. Você vai mandar isso para um comitê de ética em pesquisa, que vai avaliar o seu protocolo, vai ver se está em acordo com os tratados internacionais de ética, com a legislação do seu país. Quando isso tudo estiver aprovado, isso pode levar 1 ano, 2 anos para acontecer, você pode começar o seu protocolo, você pode começar a sua pesquisa. Pois bem, a pesquisa começa com uma triagem, que é um processo que há uma avaliação médica dos candidatos, dos pacientes interessados, que são voluntários que vão participar nessa pesquisa. Esses pacientes têm uma série de direitos estabelecidos na lei, né, e eles têm que ser informados adequadamente de todos os riscos e de tudo o que vai acontecer, de como é que é essa pesquisa, que substância é essa e quais são os efeitos, etc. e tal. Feita a triagem, onde uma grande parcela dos candidatos ela é filtrada, porque não pode participar, porque tem vários outros tipos de doença. Então, por exemplo, com o psicodélico, se a pessoa tem histórico de epilepsia, se ela já teve AVC, se ela tem histórico familiar de psicose ou esquizofrenia, tem uma série de critérios que a gente considera que, não, se a pessoa estiver nesse grupo, é melhor ela não participar, porque o risco para ela pode ser maior. Feita a triagem, ela entra na pesquisa. Entrando na pesquisa, ela vai passar primeiro por uma série de consultas que a gente chama de preparação. Ela vai ter consultas de psicoterapia sem tomar nenhum psicodélico, e nessas consultas ela vai conversar com os terapeutas, vai conhecer os terapeutas. Em geral, são 2 terapeutas simultâneos. Isso já é bastante diferente do atual, em que geralmente o paciente vai uma vez no consultório do psiquiatra e outro lugar diferente, outro dia diferente no do psicólogo, né? Então os dois Mas são... é um psiquiatra e um psicólogo, normalmente, é isso? Na maioria dos casos é pelo menos um médico e um psicólogo, mas às vezes são 2 psicólogos, né, e o médico fica só na retaguarda nos dias que tem a administração da substância psicodélica. Feitas as consultas preparatórias, que pode ser 1, 2 ou 3, em geral 1 por semana, o paciente vai passar pela primeira sessão psicodélica com aquela substância daquele estudo numa dose baixa, que é uma dose para o paciente começar a sentir os efeitos, sem eles ficarem muito fortes, sem eles prolongarem muito, né? E o paciente, assim, evitar da pessoa assustar, da pessoa entrar em ansiedade, ficar com medo daqueles efeitos, de quão mais forte isso pode ficar, e assim por diante. Então, essa primeira consulta, que a gente chama de habituação aos efeitos da substância, ela é muito importante em termos de segurança e ela ajuda a aumentar a eficiência das consultas posteriores. É tipo pôr o pezinho na água, dar uma sentida. Entra na piscina rasinha primeiro, para depois você mergulhar no mar com ondas. É meio isso. É tipo isso, entendi. Vai na montanha-russa pequenininha primeiro, entende como é que funciona uma montanha-russa, como é que o seu corpo reage, como é que é a sensação de taquicardia. Depois você decide se você quer ir naquela grandona que no tem... turbodrop. É meio que isso. E aí, depois da sessão psicodélica, vai ter consultas também de psicoterapia sem a substância, que a gente chama de consultas integrativas. E aí vão ter outras sessões psicodélicas em que o paciente pode optar, em geral, por uma dose mais alta. Alguns protocolos é necessariamente uma dose mais alta, em outros o paciente ele pode escolher, junto com o médico e os terapeutas, se ele quer ficar na dose baixa ou se ele quer subir a dose. Né? E então essas etapas elas vão se intercalando, né? E você vai tendo blocos e você vai fazer esse tratamento em 2 ou 3 meses, em que o paciente vai estar em muito contato com os terapeutas, né? E os terapeutas com o paciente, que é algo muito incomum hoje em dia. No dia da sessão psicodélica, você tem basicamente 2 profissionais passando um dia inteiro com um único paciente. É por isso que eu falo que parece uma cirurgia. É um momento que aquele profissional altamente treinado e qualificado, ele está investindo ali 8 a 10 horas para fazer com você um procedimento, só que o custo-benefício daquilo é imenso, porque naquelas 8 a 10 horas... Uma frase muito comum de ser escutada desde os anos 50 até os estudos de hoje são os pacientes falando que, uau, eu fiz 1 ano de terapia hoje. Que delícia, né, gente? Dá uma agilizada, ainda economiza dinheiro. E eu já fiz umas terapias, tipo hipnoterapia, por exemplo, que tem hipnose, e aí normalmente eles fazem regressão, aí a ideia é que você, de alguma maneira... faça uma reprogramação mental. O que exatamente acontece quando você está fazendo a terapia com psicodélico? Porque não é só
a doideira, né? Não é que vai aparecer o chapeleiro louco e aí você vai conversar com o gato e alguma coisa muito assim, né? Que às vezes as pessoas têm um pouco essa expectativa, né? O rolê é uma terapia mesmo, né? Rola uma terapia. Você vai olhar as suas questões, suas crises, seus traumas de infância, o que exatamente acontece nesse momento. Então, essa é talvez a melhor pergunta. O que exatamente acontece? Pode acontecer um leque muito amplo de coisas diferentes. De uma sessão para outra, a reação de uma mesma pessoa pode variar do céu para o inferno. Algumas pessoas têm um pouco mais de tendência a ter experiências muito difíceis e mais pavorosas, as famosas bad trips ou experiências desafiadoras, como a gente chama na literatura médica e científica. Outras podem ter um pouco mais de propensão pela sua personalidade, cultura, a ter mais das chamadas experiências místicas ou espirituais, que elas entram em contato com um poder superior, uma verdade suprema, uma divindade, esse tipo de descrição e interpretação. São muitas coisas que podem acontecer. Uma das premissas da terapia psicodélica atual é que não cabe aos terapeutas direcionar e dizer, não, hoje você tem que ter uma regressão, hoje você tem que falar do seu trauma de infância. Não, a gente precisa chegar no trauma de infância porque o trauma de infância é o seu problema. Não, não é assim que acontece. O que acontece? A substância é administrada e cria-se um ambiente de apoio ao paciente e deixar surgir dele, da mente, da alma, do espírito, de deixar surgir desta pessoa o que quer que seja que tenha que surgir. E acreditar que as coisas vão vir na medida do necessário, do possível, do que aquela pessoa é capaz de dar conta. Quando a dose é maior, tende a acontecer uma série de coisas que são muito difíceis de descrever. Inclusive, uma das características psicológicas da experiência psicodélica, academicamente falando, é um efeito que se chama de inefabilidade. Inefável é aquilo que a gente tem muita dificuldade de expressar em palavras. É aí que entram os poetas, os artistas, os músicos, os pintores, os escultores, né? Para tentar transmitir coisas que as palavras não bastam, que as palavras nos faltam, né? Então, muitas vezes o paciente sai de uma sessão dessa e ele chega em casa e ele não consegue nem explicar para o companheiro, para a companheira, para os filhos, para quem quer que seja, como foi exatamente, o que você sentiu, e a pessoa vai falar, eu senti medo, eu senti amor, eu senti pavor, eu senti tanta coisa, em tantos momentos diferentes, e às vezes emoções que a gente considera opostas e parece que acontecem ao mesmo tempo. E para os psicodélicos clássicos, o MDMA não é exatamente um psicodélico clássico, né, uma substância parecida, mas um pouco diferente em alguns aspectos importantes, mas nos psicodélicos clássicos também tem aquele efeito visual muito pronunciado. Então a pessoa, principalmente de olhos fechados, ela vê um mundo de cores, caleidoscópios, fractais, imagens, rostos, florestas, cidades, castelos, fantasias, unicórnios, o que for, coisas esquisitas que ela não sabe o que é, e são imagens que estão sempre em fluxo, elas estão sempre se mexendo, elas têm cores muito fortes e não para, e às vezes é 3D e formam-se túneis e as pessoas abrem o olho de susto de tudo que elas estão vendo de olhos fechados. Precisa até um processo de acostumar, de adaptação para a pessoa conseguir fechar o olho e apreciar aquele universo estético que se abre na consciência dela, né? E isso tudo junto é o que a gente chama de estados modificados de consciência ou estados não ordinários de consciência. O mais próximo que a imensa maioria das pessoas já viveu são os sonhos, né? Os sonhos são um estado diferente de consciência, né? A gente vê coisas, a gente lembra de coisas, a gente sente coisas, mas é diferente de estar acordado, né? E a situação desencadeada pelos psicodélicos, alguns cientistas, inclusive o Siddhartha Ribeiro, gostam muito da metáfora ou da comparação nem tão metafórica assim. Inclusive o Siddhartha está fazendo experimentos mostrando que o cérebro, durante o efeito do psicodélico, mistura padrões de atividade cerebral da vigília, de quando estamos acordados, com padrões parecidos com o dos sonhos, né? Então é uma mistura. Por outro lado, eu sempre gosto de destacar algumas diferenças, e uma das principais diferenças entre psicodélicos e sonhos é que a nossa memória dos sonhos é muito frágil, é muito fraca. A gente esquece rápido dos sonhos, e a memória de uma sessão psicodélica ela pode ser extremamente duradoura.
Algumas pessoas são capazes de recontar em detalhes suas experiências psicodélicas de 20, 30, 50, 60 anos antes. Nossa. Isso é muito interessante. Fica bem marcado, né? E cada substância tem reações diferentes e pode ser usada para questões e problemas diferentes que as pessoas tenham? Ou meio que tanto faz? Tipo, o MD é melhor para quem é ansioso, o cogumelo é melhor para quem tá em depressão, não tem meio isso, né? Nem uma coisa nem a outra muito clara. Uma das coisas interessantes desse novo campo de pesquisa é que a psiquiatria atual, ela considera que cada transtorno psiquiátrico é uma doença diferente e essa doença teria uma causa cerebral específica e, portanto, o seu tratamento seria um remédio específico que vai naquela região, naquele tipo de metabolismo, de processo cerebral. Mas várias pesquisas não relacionadas a psicodélicos mostram que muito provavelmente não é esta a situação, né? A neurociência tem discordado com a psiquiatria quanto a essa questão dos diagnósticos e das causas dos transtornos mentais. Isso está levando a uma série de discussões que está trazendo avanços, e os psicodélicos têm uma questão interessante que não tem essa especificidade. Então a gente vê pesquisa com LSD, com psilocibina e com MDMA para tratamento de dependência química, né, para tratamento de depressão. Então parece que existe uma eficácia que não é específica para cada transtorno. Entretanto, pode ser que alguns perfis de pacientes, de pessoas com certas personalidades, com certo metabolismo, inclusive certa genética, possam ser mais beneficiadas por uma substância do que a outra, mas o nosso conhecimento científico ainda não está tão refinado a esse ponto, né? Nesse momento, o que a gente tem é o uso do MDMA para o tratamento de trauma ou transtorno de estresse pós-traumático. Provavelmente a que vai ser aprovada primeiro nos Estados Unidos, talvez até o fim desse ano, mais provavelmente no ano que vem, e a gente já está também fazendo pesquisas com isso no Brasil. Depois vem o uso da psilocibina para depressão, né? Mas também tem o uso dessas duas substâncias dentro desse modelo de terapia para vários outros transtornos. Tem abuso de álcool, tabagismo, abuso de cocaína, tem ansiedade existencial em pacientes terminais, que é uma total perda de qualidade de vida, principalmente em pacientes de câncer, mas de outras doenças terminais também, que o paciente entra em pânico, a família entra em pânico e ninguém consegue mais curtir a vida, e alguns médicos acham que falta só 3 meses e o cara vive mais 1 ano e meio nessa situação horrorosa. E aí pode ser feito um tratamento que a gente chama de tratamento paliativo. Não é para tratar a doença terminal, nem para impedir o sujeito de morrer, mas é para devolver qualidade de vida, trazer uma certa aceitação de que a morte se aproxima, de que a morte é natural, de que sim, iremos todos morrer, apesar dos cientistas por aí que ainda sonham em achar um elixir ou mexer no DNA para que a gente não morra mais, o que eu acho que é um egoísmo tremendo com as gerações futuras, as pessoas acharem que é uma boa ideia elas não morrerem. É verdade, né? Existem culturas que usam os psicodélicos no processo de morte? Tipo, tô aqui, tô morrendo, e aí eu tomo um psicodélico para ter uma experiência de morte mais... Que enfim, acabou de passar pela minha cabeça essa ideia. É uma ótima ideia, que maravilha que passou e que você compartilhou. Cientificamente eu não conheço nenhum estudo, nem na antropologia, nem na neurociência, na psicologia e psiquiatria clínica, sobre psicodélicos na hora da morte. Entretanto, tem algumas questões interessantes a respeito disso. Uma delas é que o Aldous Huxley, que é o escritor famoso que eu mencionei no começo, que ajudou a criar o termo psicodélico, quem criou foi o psiquiatra, mas em correspondência entre eles, o Aldous Huxley, na hora de morrer, morreu sob efeito de LSD. Cerca de 1 ano antes de morrer, ele escreveu um livro maravilhoso, outra dica que eu dou, que chama A Ilha. O livro mais famoso dele é O Admirável Mundo Novo. E muita gente leu O Admirável Mundo Novo, e esse eu acho que é um dos problemas do mundo hoje. Muitos leitores de Admirável Mundo Novo e pouquíssimos leitores de A Ilha. E por que eu acho que isso é um problema no mundo? Porque Admirável Mundo Novo, ele escreveu como uma distopia, uma visão de futuro pavoroso para te assustar e te alertar sobre os perigos da sociedade.
Sim. E a ilha é a utopia. A ilha é quase que o contraponto ao admirável mundo novo. E o que tem na ilha? Bom, é uma sociedade que vive numa ilha e que tem institucionalizado um ritual com cogumelos e que é uma sociedade que a gente chama de biofílica, uma sociedade que venera a vida e que preserva os seres vivos e que vive em comunhão com todos os organismos, etc. e tal. Então é interessantíssimo. E o Aldous, na hora da morte, ele pediu para a esposa dele injetar intramuscular 100 microgramas de LSD, que é uma dose média. E depois de cerca de 1 hora, ela injetou mais 100 microgramas e ela diz que ele faleceu. Ela escreve isso em livro, eu tenho esses livros, está muito bem documentado, a gente sabe quem é o psiquiatra que forneceu esse LSD para essa ocasião, né? E ela diz que ele morreu depois do primeiro LSD, o rosto dele se apaziguou, a tensão sumiu, o maxilar relaxou, a respiração se acalmou, ficou mais profunda e mais longa, e depois da segunda dose praticamente sumiram as rugas na cara dele, e que ela teve a sensação que ele morreu muito em paz, né? E ele faleceu de um câncer de garganta, que é um negócio bastante sofrido, bastante difícil. Além disso, a ayahuasca, a palavra, né, que designa essa planta amazônica, que é um cipó, e também a bebida indígena, que hoje também é parte de igrejas no Brasil e que está famosa e globalizada em vários países por aí, a tradução mais comum desse termo, que vem do Quechua, é cipó das almas ou cipó dos mortos. E algumas culturas indígenas parecem ter esse conhecimento de que esse universo que se acessa utilizando essas plantas é um universo que inclui os ancestrais e até eventos futuros, que são coisas que a ciência tende a dizer que é impossível, que não pode, que é crendice, mas eu não vejo bem por aí. Eu acho que aí, na verdade, onde estão os pontos em que a gente não sabe, são os pontos que a gente deve olhar para ver se tem mais alguma coisa para aprender. Com certeza. E bom, a pergunta que não quer calar é: e aí, quando é que a gente vai poder fazer essa terapia? Já pode agendar? Como é que é? Esses tratamentos, eles ainda não estão disponíveis nem por via privada, nem no SUS, nem em lugar nenhum. Não tem ainda nenhum país do mundo onde um paciente possa contratar um médico, né, para fazer esse tratamento. Eles só podem ser feitos dentro de pesquisas científicas e algumas raras exceções. Então, no Canadá, por exemplo, eu acho que já passou de 1 dúzia de pacientes que conseguiu no último ano a autorização judicial, pacientes terminais, para no hospital fazer uma sessão ou outra ou duas, não sei, nesse caso específico se foi 1 ou 2 sessões com o cogumelo ou com a psilocibina, né, como esse tratamento paliativo para a morte. A justificativa de que o cara está perto da hora da morte, ele tem o direito de tentar aquilo que ele acredita que vai diminuir o sofrimento dele, né? E ali você não tem muitos argumentos do tipo, a substância pode ser perigosa. Primeiro, porque as substâncias não são perigosas. Segundo, porque é um paciente terminal, né? Os psicodélicos, fisicamente, eles são muito seguros, né? Quando a gente fala de drogas, todo mundo se preocupa com o cérebro, se vai enlouquecer para sempre, se mata neurônio. É verdade. Mas em termos de overdose fatal, o problema são os efeitos na respiração e no coração. As pessoas que morrem de overdose de álcool, que são muitas, mundo afora, né? Não foi só o Jim Morrison, foi o Elvis e muitas outras, e a como que era o nome daquela Amy Winehouse. A Amy Winehouse, overdose de álcool. Então, o que matou? É parada cardiorrespiratória. Os psicodélicos, eles não têm esse efeito, né? Com exceção de uma outra substância mais incomum, que é a ibogaína, que pode gerar algumas arritmias cardíacas, mas que muito raramente geram paradas cardiorrespiratórias. Então, fisicamente são substâncias seguras, mas psicologicamente são experiências extremamente incomuns, fortes, intensas, longas, duradouras, e que muita gente descreve como uma das 3, 5 ou até a experiência mais marcante da vida. As pessoas nos estudos têm, principalmente os estudos com psilocibina, que é uma das substâncias mais estudadas, cerca de 70% dos voluntários descreve que foi uma das 5 experiências mais importantes da minha vida,
compara com o dia do casamento, com a morte do pai ou da mãe. Nascimento do filho, que é um clássico. Mas espera, então a gente não tem data? Não tem datas? Não temos datas. Não existe uma data certa, né? Como eu comentei. Essa pesquisa com o MDMA, que é feita por entidades sem fins lucrativos, a principal é a MAPS, dos Estados Unidos, com quem a gente tem parceria há vários anos já. Inclusive a MAPS fez 35 anos essa semana, e o Instituto Phaneros está fazendo 10 anos esse mês, a gente está celebrando. Olha, parabéns. Obrigado. A MAPS provavelmente vai conseguir a aprovação do MDMA nos Estados Unidos até o ano que vem. E aí a gente vai ver uma cascata de efeitos, porque depois da aprovação lá vem no Canadá, eles estão trabalhando para aprovação em Israel também, aprovação na Europa, a gente está trabalhando com eles para ver como que isso pode acontecer aqui no Brasil. Então, eu estimo que aqui no Brasil demore ainda uns 2 a 3 anos para isso ser aprovado. Entretanto, no Instituto Phaneros a gente já está capacitando uma série de profissionais de saúde mental para aprender a usar esses métodos e para expandir as pesquisas, e a gente pretende até o final desse ano de 2021 abrir vaga para vários pacientes em algumas cidades do Brasil para poderem fazer esses tratamentos dentro de pesquisas científicas. Então, se a gente quiser se candidatar, a gente entra em contato com o Phaneros. Pode entrar em contato com o Instituto Phaneros, a gente está no Instagram, a gente tem o nosso site, institutophaneros.org.br, tem uma equipe para atender, tem uma lista de espera, obviamente, porque a gente ainda não tem nenhum estudo com vaga aberta, e a gente ainda precisa importar mais substâncias, mas a gente está trabalhando para viabilizar isso tudo ainda esse ano. E quem pode ser terapeuta de terapia com psicodélicos? Tem que ser o quê? Tem que ser formado em alguma coisa específica? De preferência, profissionais formados em medicina ou psicologia, né? Não só psiquiatras, e também outros tipos de terapeutas, psicanalistas, profissionais com formações junguiana, formações diversas, né? O universo da psicoterapia é um universo bem amplo, com vários tipos de formação que não necessariamente a formação universitária em psicologia. Mas os dois que mais se encaixam são os formados em medicina e psicologia, e de preferência com bastante tempo de prática de psicologia, de terapia clínica, de consultório, de atender paciente. A gente considera que são métodos avançados, desafiadores, né? E não dá para você acabar de sair da graduação, pegar o seu diploma e entrar num curso para atender os pacientes mais graves com o método mais difícil. É importante pegar a experiência primeiro com outras técnicas já mais consolidadas, mais estabelecidas e menos desafiadoras de aprender. Legal. Phaneros, P-H-A-N-R-O-S. Exato. Phaneros com PH. E eu preciso te perguntar qual é a sua opinião sobre o uso recreativo dos psicodélicos. Então, os psicodélicos são substâncias que têm vários tipos de uso, vários contextos. A gente gosta muito dessa palavra contexto. Às vezes o que uma pessoa chama de recreativo, a outra não vai chamar. Ou às vezes uma pessoa vai fazer um uso recreativo, daí ela descobre que na verdade ela estava meio que querendo se tratar de alguma coisa. Né? E na verdade você deixar de ter uma depressão, uma tristeza ou uma ansiedade não deixa de ser algo gostoso e prazeroso. Então essas coisas têm uma intersecção. Mas existe, claro, um uso puramente recreativo que é feito principalmente no universo de música eletrônica, seja baladas noturnas em centros urbanos ou nas famosas raves que costumam acontecer em locais mais afastados, um pouco mais amplos e na natureza. O que é interessante da gente observar é que mesmo nesse ambiente, né, onde, aliás, diga-se de passagem, né, um parênteses muito importante que a gente tem que fazer aqui, as substâncias que são utilizadas nesse contexto não necessariamente são as substâncias que as pessoas acham que estão tomando. As pessoas vendem por aí LSD e vendem MDMA, e você fala, o Michael Douglas, e eu tenho que dizer, não, MDMA não é Michael Douglas. Por quê? Porque acompanhamento nos últimos 20 anos de material ilícito apreendido mostra o seguinte: em todas essas drogas que são vendidas com centenas de apelidos, Michael Douglas sendo um deles, êxtase é outro muito famoso, né, cerca de metade nem contém a substância MDMA.
só tem outras moléculas lá dentro, que vai de cafeína a cocaína, parametoxanfetamina e outras moléculas mais tóxicas, né? E quando tem MDMA, ou se naquele papelzinho tem LSD, ou se tem outra droga, as pessoas não sabem a dose. E em farmacologia, você não saber a dose, né, é a primeira receita para fazer besteira. Uhum. É como você ter uma faca e não saber se ela está afiada ou não e testar ela no seu dedo. E se ela estiver muito afiada, você já se deu mal, né? Então, é um cenário muito perigoso. Ele tem essa diferença muito grande. Eu costumo dizer que esse mercado de êxtase é uma roleta russa, é bastante perigoso e eu contraindico, de fato, de verdade, que as pessoas usem essas drogas que circulam por aí, né? Dito isso, apesar desses problemas e apesar da proibição e dos problemas jurídicos que as pessoas podem ter nesses cenários, a imensa maioria das pessoas tem experiências positivas com essas substâncias, né? O que mostra e evidencia mais uma vez que elas são fisicamente muito seguras. Entretanto, tem sim pessoas que têm experiências muito difíceis, inclusive pessoas que podem passar por processos que, se não são idênticos, são muito próximos a surtos psicóticos, e a gente conhece relatos de casos verídicos de pessoas que se traumatizaram por uma experiência psicodélica que seria recreativa, né? E aí tem uma questão muito delicada, que é a seguinte: em geral isso acontece em grupos, e aí você tem um pequeno grupo de pessoas que se conhece, vai para uma festa onde tem uma multidão de estranhos, ou uma pequena quantidade, enfim, pode ser um lugar com 300 pessoas ou com 30 mil pessoas, né? E essas pessoas vão lá para se divertir. Elas tomam essas substâncias com uma altíssima expectativa de diversão, de prazer, de euforia, né, de se sentirem conectadas umas com as outras. Só que o efeito dos psicodélicos, ele é meio que imprevisível. E aí você sempre tem alguém ali que tem um trauma de infância, que se divorciou recentemente, que quebrou o pau com o irmão, que bateu o carro, que tem um problema na justiça. Todos os tipos de coisa emergem durante o efeito da substância. E aí tem gente que no meio da festa começa a chorar, começa a ficar tenso, começa a ficar muito triste. E num contexto desses, as pessoas tendem a chamar isso de bad trip e a se afastar daquela pessoa, consciente ou inconscientemente, porque aquele cara tá chato, eu quero me divertir, né? Ou porque eu fico com vontade de chorar quando eu chego perto e eu não quero chorar, enfim, para me divertir, né? E aí aquela pessoa vai ficando isolada e vai se sentindo cada vez pior, e essa situação vai se agravando e pode se agravar muito rápido, num nível muito intenso e surpreendente para todo mundo. Agora, se uma experiência muito parecida tivesse acontecendo num consultório com 2 psicólogos ali, essa tristeza, esse susto, esse pavor, esse trauma que está surgindo, ele vai ser recebido, ele vai ser trabalhado, ele vai ser conversado, e ali você tem um potencial de uma experiência terapêutica. É por isso que a gente fala que o contexto é tão importante nesse assunto. Olha, gostei muito do nosso papo. Foi uma delícia conversar tudo isso. Eu sempre peço dicas de livros. Você deu 2 dicas de livros, né? Já? Falei, acho que pelo menos 2. A Queda do Céu, do Davi Copenauer, e A Ilha, do Aldous Huxley. Tem mais um pra gente? Eu sou altamente consumidora de livros. Bom, para quem está interessado nesse assunto, eu acho que o grande livro que tem circulado nos últimos anos e já está disponível em português, acho que há pelo menos 1 ano, é do Michael Pollan, um escritor dos Estados Unidos que já tinha alguns best-sellers na carreira. Escreveu um livro sobre psicodélicos que chama Como Mudar a Sua Mente. Está disponível no Brasil, se não me engano, chama a editora Intrínseca. Deve ter audiobook, se pá, também. Talvez tenha audiobook, e é muito interessante, porque ele é um cara que aos seus 60 anos de idade resolveu ir a fundo nessa pauta dos psicodélicos, entrevistou grandes cientistas desse tema no mundo e experimentou algumas substâncias, experimentou uma técnica sem substância que chama respiração holotrópica, que eu também pratico isso. Olha! E ele narra as próprias experiências e ele fala também do quão difícil é para um escritor transmitir a tal da experiência inefável. Como é que um escritor pode dizer para as pessoas aquilo que é indizível? Então ele se colocou numa situação muito interessante, e o livro é muito agradável, ele flui, você lê em poucas sessões e é divertido.
é muito informativo, vale muito a pena. Legal, gostei. E para finalizar, eu sempre faço uma mesma pergunta para todos os meus entrevistados. Eu sempre... se prepare. Eu quero saber de você, Edu, qual é o sentido da vida? Mari, eu estou procurando, e a direção que eu acho que a resposta há de ser encontrada, se ela pode ser encontrada, é de que a gente deve deixar um mundo melhor para as próximas gerações. E tem uma sabedoria indígena que eu gosto muito, né, que diz que a gente tem que pensar nas 7 gerações futuras, que quase tudo que a gente tem de bom aqui é porque outros seres que passaram aqui antes da gente criaram tudo isso de beleza que tem aqui. Eu fico chocado com as pessoas que estão querendo ir para Marte, onde não tem nada que preste, enquanto que o nosso planeta é essa maravilha que ele ainda é. Né? Então eu acho que o sentido da vida, de alguma forma, está nessa direção da gente saber, na hora da nossa morte, use psicodélicos ou não, que você, de alguma forma, está deixando o mundo melhor do que você encontrou. Ai, eu amei essa resposta. Muito obrigada. Quer deixar todas as suas redes sociais, suas dicas, coisas últimas aí para dizer para todos antes de ir embora? Schamberg, meu usuário de Twitter, Instagram, principalmente, são as redes que eu mais uso. Quem quiser conversar comigo, meu site é eduardoschamberg.com, tem formulário de contato, tem os meus artigos, tem link para várias palestras, entrevistas, o Prêmio Trip Transformadores, que aliás é um prazer saber aí que um ano e meio, foi final de 2019, né? Cerca de um ano e meio depois ainda estamos aqui colhendo frutos e replantando e reverberando a positividade daquela noite que foi tão incrível e que infelizmente não se repetiu por causa da Covid. Né? Então, mas há de melhorar. Há de melhorar. Inclusive, estamos trabalhando numa série de projetos muito interessantes com terapia psicodélica relacionadas ao contexto da Covid. Aguardem que vem notícias muito interessantes pela frente. Legal, eu prometo compartilhar nas minhas redes sociais quando tiverem essas novidades quentinhas. Maravilha, brigadão. Obrigada, Edu! Eu que agradeço. Valeu, gente. Obrigado a todos que ouviram. Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir. Espero que essa conversa te ajude na sua jornada. Eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, @marimun. Então espero vocês lá. Até mais!